Eu ia dizendo que o senhor disse assim, eu sou o padre José Laércio de Lima, jesuíta. Isso. Qual a diferença do padre jesuíta para Pronto. os outros padres? Os jesuítas, assim como os camilianos, franciscanos, salesianos, fazem parte de uma ordem religiosa, que tem sempre um santo ou uma santa fundadora, né? Uhum. Naquele tempo, claro, antes não eram santos, né? Vão ser santos depois. Mas aí fundaram uma ordem religiosa. Pertence à Igreja Católica. Agora tem um carisma, uma espiritualidade, uma missão e trabalhos diferentes. Por exemplo, os camilianos normalmente trabalham com educação com hospitais, né? Os jesuítas trabalham muito com escolas, universidades e com missões, com migrantes, com refugiados, com universidades. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos paróquias, temos universidades, mas o que nos caracteriza é o carisma, a espiritualidade que é inspirada em Santo Inácio, né? O modo de rezar, o modo de viver. Neste caso, o padre jesuíta ele não assume uma paróquia de Santo Antão, por exemplo? Não assume porque a paróquia de Santo Antão ela pertence à diocese de Recife, e aí o bispo que nomeia o padre para aqui, não é? Aqui em Vitória, nós jesuítas não temos paróquia. Entendi. Nós temos uma paróquia lá em Olinda. Então, já, por exemplo, estamos lá há uns 10 anos, então o bispo confia aquela paróquia, mas na hora que ele precisa, ele pode passar para outra pessoa, ou a gente também pode entregar, pode devolver, não é? Porque a gente não tem paróquia fixa. Sim, sim. A gente é missionário. Interessante. Deixa eu pedir para o Antônio baixar o BG só um pouquinho. Luiz Boaventura, eu vou abrir aqui para que o senhor possa também fazer perguntas o senhor é jornalista, né? Gosta de fazer perguntas, para o senhor fazer perguntas aí ao nosso padre. Muito obrigado, Bassan. Padre Lécio, esse é seu quarto livro, né? Isso. E aqui a gente está falando de um tema sobre espiritualidade na iniciação à vida cristã. Para que as pessoas não confundam muito, qual a diferença da espiritualidade para o espiritismo? Diferente. Porque a espiritualidade, a gente está falando daquilo que move dentro. A gente está falando da ação de Deus, da experiência de Deus. Então isso é espiritualidade, não é? Ou seja, eu sou um homem que oro. Você, quem está ouvindo, você tem alguma experiência de Deus? Isso é espiritualidade. Não é? É a ação do Espírito de Deus dentro. É a forma como eu me relaciono com Deus. Isso é espiritualidade. Qual é que você perguntou? O espiritismo é diferente, não é? O espiritismo não sei se diz uma religião ou uma filosofia, é um grupo diferente, não é? Que se denomina espíritas, mas que não tem nada a ver com a espiritualidade. A espiritualidade, ela é uma palavra universal. Qualquer religião pode utilizar e todos vão falar um pouco dessa experiência interior. Não necessariamente a experiência do Deus cristão, mas outra religião pode também falar em espiritualidade, mesmo que não seja com Deus cristão. Agora, no nosso caso, no meu caso especificamente, no tema do livro, está ligado à experiência que eu faço de Deus. Ô padre, falando nessa questão de espiritualidade, a Igreja Católica é, sem dúvida, a maior religião que temos no mundo, né? Aqui no Brasil, o nosso público majoritariamente também é católico, né? Os protestantes têm crescido bastante, mas a maioria ainda é católico. Só que existe aquele católico praticante e aquele que se diz assim, eu sou católico, mas às vezes vai à missa no domingo, mas não obedece nada do que os mandamentos mandam, não é praticante, como chama, né? Apenas vai ali para dizer que foi à missa. Aí o senhor trata da espiritualidade. Como é que o senhor avalia essa relação e a importância dela? Qual a importância de o cristão, aquele que vai à missa no domingo, ter uma espiritualidade com Cristo? Então aí está o cerne do livro, não é? Porque o Papa Francisco, nos seus escritos, tem insistido muito nisso. Primeiro, tudo parte de Cristo. Quer dizer, o centro é Cristo. Se eu sou católico, mas eu não experimento, não conheço Jesus, é isso que você está dizendo. Pode ser que você passe a sua vida inteira sendo católico ou não. Pode ser protestante, evangélico, pode ser de alguma linha cristã, não é? Religião cristã, mas às vezes a pessoa é por tradição, por nome. Não é? Hoje já acontece esse fenômeno também nas famílias evangélicas. A criança nasce evangélica, mas depois ela não pratica. Não é? Eu tive amigos pastores, por exemplo, quando eu estudava na teologia, e eles diziam isso, Lécio, a gente já tem esse problema, porque antes a gente conhecia por nome na comunidade, hoje a gente não conhece mais. Porque vem gente de vários lugares, não é? Tem gente que continua seguindo, outra não segue, muda. Então já não se conhece. Então a mesma coisa é a experiência espiritual. O fato de eu ir à igreja não significa dizer que eu tenho uma experiência espiritual. Entendeu? Eu posso ir à missa, eu posso ir ao culto, eu posso orar em casa, rezar em casa, mas eu
talvez não desenvolvi, não aprofundei. Às vezes tem, mas não denomina, porque ela não se tocou que aquilo é espiritualidade. Uhum. E às vezes ela vive tradições religiosas. Faz a prática religiosa, mas não sente a experiência profunda, não sente o encontro, no nosso caso cristão, o encontro com Jesus. E Papa Francisco vai dizer, tudo parte dele. Toda a ação pastoral da igreja parte de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Depois, uma segunda coisa que ele tem insistido muito, Cristiano e Luiz e ouvintes, é preciso recuperar o estupor. É uma palavra que a gente usa pouco, mas a gente pode traduzir por espanto, não é? E a experiência da religião é isso, ela tira o fôlego. Você sente que você está no lugar certo quando aquela experiência te tira o fôlego, positivamente. Quando ela te suspende, quando ela te faz respirar profundamente e dizer, aqui é meu lugar. Uhum. Eu sinto. Aqui onde eu estou, eu sinto a presença de Deus. Então o Papa Francisco tem insistido muito. Primeiro, tudo parte de Cristo. Segundo, na adoração, recuperar este fôlego, isto que nos tira o fôlego, estupor, isso é espiritualidade. Uhum. Eu sentir que eu sou amigo de Jesus, que Ele é meu amigo, que a gente conversa, que a gente dialoga, que eu escuto Ele, que Ele me escuta. O senhor concorda que, já vou abrir, já vá preparando a segunda pergunta, o senhor concorda que o modelo, não posso usar essa palavra, mas vou usar engessado, o modelo proforme, padrão da liturgia de uma missa, por exemplo, acaba não contribuindo para essa aproximação, ou seja, durante muito tempo não foi ensinado para os fiéis como chegar mais próximo de Jesus nesse sentido? Então, aí são duas coisas distintas. É por isso que o livro existe também. Porque a minha preocupação é essa um pouco, não é? É com quem não mergulhou no mistério, por exemplo, da liturgia. Uhum. Não é? A liturgia, ela é autoexplicativa. E mais do que isso, ela é mistagogia. Ou seja, ela é um mistério que vai sendo desvelado. Você vai tirando o véu da liturgia, daquela experiência que você faz de Deus nas sagradas liturgias. Afinal de contas, é um rito cristiano que a gente já traz desde Jesus. Uhum. Já tem mais de... Tem ali elementos do judaísmo, inclusive. Então, não se deve mudar porque... Entendi. eu quero sentir paz, quero sentir alegria. Vai em outro lugar. Entendi. Entendeu? Porque a liturgia, ela tem um ritmo próprio, ela já tira o fôlego a partir do momento quando você, de fato, faz aquela experiência sabendo o que está fazendo. Uhum. Não é? Agora, você tem razão. O que falta para nós, como você disse, é uma das religiões maiores do mundo. É muito difícil quando você é grande, seja numa empresa, seja numa igreja, seja numa comunidade, para você trazer todas as pessoas no mesmo nível de conhecimento, sim, inclusive de adesão. Uhum. Não é? Porque Exato. quando cresce, você perde um pouco Perde o controle, de né? qualidade, digamos assim. Exato. Né? Mas, claro, Deus age independente disso. Agora, outra coisa é você buscar na oração e na liturgia, a todo instante, emoção. Aí a gente já entra um pouco na religião como produto. Exato. De um tempo em que você só é feliz se chorar. Exato. O camarada vai para lá, canta, chora, e quando sai está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, quer dizer, você aumenta o vazio, mas não recupera o estupor. A liturgia católica, ela é um tesouro. Ela foi avançando naquilo que deveria avançar, não é? Como se diz, durante os séculos, né? São 2.000 anos, e ela vai respondendo às demandas de hoje, suficientes. Por exemplo, você celebrar uma missa 70 anos atrás, você não ia entender, era tudo em latim. Uhum. Tem gente que gosta. Entendi. Né? Mas hoje a gente entende tudo, porque veio o vernáculo. Agora, outra coisa é você não conhecer o que você está celebrando, o mistério que você está celebrando, e você não mergulhar nesse mistério. Uhum. E aí, claro, você vai ficar perdido, porque você já está tão desatento, já chegou tão desatento, não se preparou nada antes da missa. E aí você não tem o conhecimento mínimo daquilo que você está celebrando. Eu lembro, agora eu termino, que eu falo muito também. Muito bom. Jornalista. Padre ganha com a boca, né? Falando. E aí, eu lembro de quando a gente é ordenado, o bispo, ele nos apresenta o material, né? O pão e o vinho, que vai ser consagrado, o cálice, a patena. E ele tem um momento muito bonito que ele diz assim, quando a gente vai se tornar padre: tome consciência do que você vai celebrar. Quer dizer,
é uma consciência apaixonada do mistério de Cristo que se dá na Eucaristia. Isso basta. Isso basta. É verdade. Luiz Boaventura. Padre, a gente está vendo aqui no livro que o senhor fala também das redes sociais e das ilusões que as redes sociais traz para as pessoas. E até tem um questionamento assim, de como orar em meio a tanta ilusão. Falta nas redes sociais pessoas que possam promover a espiritualidade e afastar essa questão da fantasia das pessoas, promover a espiritualidade nas redes sociais? Então, eu acredito que pode ser um caminho, porque a gente tem que utilizar, a gente não pode demonizar tudo, não é? Afinal de contas, hoje a rede social, a própria internet é um instrumento de evangelização poderoso. Agora, o problema é que, quando o instrumento está a serviço de uma lógica capitalista, a religião também vira produto, não é? Então, eu estou mais preocupado em lacrar na internet, em fazer a minha igreja crescer, o meu grupo crescer, a minha pastoral, do que evangelizar, do que anunciar Jesus Cristo. Então, eu costumo brincar, com todo respeito, né, a quem tem a questão da TDAH, eu digo, hoje a gente vive o TDAH da religião na internet, porque é muita opção, você busca alicerce e não encontra. Porque é um mercado que a gente chama de mercado religioso, né? Você não gosta aqui, compra ali. Muda ali, tem uma promoção, vai ali. Aí, então, você cria uma... Não é uma infidelidade, mas é uma falta de orientação e de identificação profunda com aquilo que você quer, com o que você busca. Então, se você diz assim, tem inauguração hoje do mercado ali, vai todo mundo. Quando abre as portas, aquela confusão. É um pouco isso. Então, eu diria, é preciso sim que evangelizemos todo mundo. A gente vive num país democrático e é importante que todo mundo, todo grupo, toda religião tenha acesso, evangelize. Agora, existe uma coisa chamada honestidade intelectual, não é? Que a gente não pode se vender a qualquer preço. O evangelho não está a preço de banana. O evangelho é o que salva a nossa vida, é o que sustenta a nossa história, é o que dá vigor à nossa evangelização. Então, a gente não pode jogar pérolas aos porcos. É destruir, é uma ação anti-evangelizadora. Quando você nivela tudo por baixo, vale tudo hoje para ganhar seguidores na internet. E, às vezes, os pregadores também fazem isso. Então, aí é um desserviço ao evangelho, entendeu? Agora, é muito importante que tenha, é muito importante que tenhamos bons evangelizadores. Há muita gente honesta, muita gente boa com acesso à internet hoje, não é? De diversas religiões, inclusive, não é? Não é só, não vou puxar só para o catolicismo, mas a gente vê gente muito boa, muito bem preparada, teologicamente, espiritualmente. Agora tem muita gente ruim, muita gente desonesta, não é? Então eu diria, a internet, hoje eu digo, é um campo minado. Mas eu acredito que há muita coisa boa que, com a maturidade dos anos, vão surgindo. Porque antigamente era assim, vamos dizer, sei lá, há 100 anos atrás, não tinha acesso à comunicação. A comunicação era a igreja que tinha um sistema de comunicação. Era o sino que anunciava, o sino, né? Que tocava, o megafone, as cores litúrgicas. A gente sabia, isso aqui é esse tempo, está nesse tempo. Depois vem a diversidade, que é bom. Todo mundo hoje tem acesso. Qualquer um hoje pode ligar a sua câmera e pode pregar o evangelho. Agora, as pessoas, assim como perde o senso crítico diante da compra que ela faz, diante do mercado que ela vai, do produto que ela compra, ela hoje perdeu o senso crítico também quando ela busca a religião. Então, ela já se identifica sem religião. Uma vez, uma artista famosa, uma jornalista, perguntou a ela, você é cristã? Ela disse, sou. Ela disse, mas você vai a qual igreja? Ela disse, não vou à igreja, não. Qual é o seu pastor? Não quero pastor atrás de mim, não. Não quero pastor regulando a minha vida. Quer dizer, veja, a religião dos tempos atuais, elas te oferecem essa possibilidade, o tudo e o nada. Então, você ser o alto pastor, você sua própria religião, você constrói suas regras. Você está entendendo? Então, isso tem um certo risco aí também, que é muito perigoso. Padre, e o senhor dá alguma dica para a gente poder separar aí na internet o joio do trigo, usando as palavras bíblicas? Como identificar um pregador sério de um vazio nas redes sociais? De certa forma, sim, porque eu vou justamente apresentar a espiritualidade como o ponto central, a experiência de Deus como ponto central para a experiência cristã, não é? Então, eu vou falar a partir de um encontro. E aqui vamos ser bem honestos, né, com a gente. Vocês são homens de comunicação. Você sente quem tem e quem não tem bagagem. Você sente quem fez a experiência. Quem é profissional de qualidade.
no âmbito da religião é a mesma coisa. Então eu diria, a gente formando as pessoas para uma experiência profunda de Deus, nós estamos formando para o discernimento. É uma característica nossa dos jesuítas, né? Formar para o discernimento. Padre, o que é discernimento? O discernimento é justamente você escutar a voz de Deus e seguir, buscar e encontrar a vontade de Deus. Então, quando você é formado a partir da vida de oração, da intimidade com Deus, você aprende a sentir, a discernir desde dentro, o que Santo Inácio chama de moção. Moção é a ação de Deus dentro de mim, que me leva a algo positivo, bom para o reino. Isso é moção. Então, eu me sinto motivado e impulsionado a fazer isso. Então, quando você é formado a partir de Cristo, você começa a ligar a luzinha, né? Aqui tem algo errado. E o que a gente chama de discernimento. Ô padre, essa questão da espiritualidade é algo que vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu lembro que um jovem buscou um psicólogo dizendo da dificuldade dessa relação e que tinha ido à igreja B e não tinha ainda se identificado. E o psicólogo disse para ele que isso é algo que vem de dentro para fora. O senhor concorda que é algo que vem de dentro para fora, de fora para dentro? Como é que o livro pode ajudar nesse sentido? Então, a gente falou aqui agora da questão do individualismo religioso, que é o que eu falo também no livro, não é? O individualismo religioso é isso. Eu busco fora de mim algo que me oriente, sem critério muitas vezes. Mas Santo Agostinho, de muito tempo, já dizia que aquilo que ele buscou fora, Santo Agostinho, aquilo que eu busquei fora, demorei a entender que ele já estava dentro. Agora, São Paulo já dizia isso. Em Cristo nós existimos, nos movemos e somos. Quer dizer, a nossa experiência, ela primeiro, no meu ponto de vista, como diz o Papa Francisco, deve partir de um encontro. Agora, onde está Jesus? Para mim essa é a pergunta, não é? Eu acredito que o que está fora me ajuda, mas ele está dentro. Se eu o encontro dentro de mim, eu identifico fora. Mateus 25. Eu tive fome, me deste de comer? Eu tive sede, me deste de beber? Eu estive preso, me visitaste? Entendeu? O juízo, né? Quer dizer, ele está dentro, o Senhor, mas ele também está em tudo e em todas as coisas. Em todas as pessoas somos imagem. Agora, quando a religião ela é egoística ou egocêntrica ou individualista, eu começo a achar que a religião e que Jesus está só naquilo que eu quero acreditar, ou dentro da igreja. Mas não. A totalidade da presença de Cristo, ele está em todas as coisas. Santo Inácio nos ensina isso. E todas as coisas estão em Deus. Não há, a gente ora isso na Bíblia, né? Sonda-me, Senhor, né? E também a gente vai dizer, tem um canto antigo da igreja, né? Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Quer dizer, onde eu for, onde eu estiver, não há como escapar dessa presença. Não há como escapar desse Espírito. Ele está dentro e ele está fora. Eu diria, quando a gente faz a experiência de Jesus, não existe mais dentro e fora. Entendeu? Quando eu conheço Jesus profundamente, não há mais dentro e fora. Tudo é dentro. Porque a realidade, e esse trabalho no livro, ela vai me falar de um modo distinto. A realidade fala de Deus, não é? Então, Deus brota, começa a brotar em todas as coisas. Mas aí, Cristiano e Luiz, é o olhar que muda, é o sentir que muda. E aí a gente sabe, essa pessoa é profunda, ela tem espiritualidade. Porque quando eu começo a ver só, aqui está Jesus, ali não está, eu vou separando demais as coisas em gavetinhas. Quando eu tenho uma espiritualidade profunda, às vezes eu vejo ali Jesus, meu Deus, mas ele está ali, está. Ele está onde menos espero. E às vezes ele está ali sofrendo e morrendo. Mas ele está. Interessante. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos falando sobre o lançamento do livro A Espiritualidade na Iniciação à Vida Cristã, que será lançado amanhã às 15h, lá no Cabanga. Luiz, tem mais alguma pergunta? Só queria entender um pouquinho mais do padre, como acompanhar Jesus pelas vilas e pelas cidades. Como é que Jesus está nas periferias, padre? Perfeitamente. É isso que eu estava agora dizendo e reforço. Jesus, que nasceu, a gente celebrou agora, está celebrando o Natal, ele já nasce na periferia, não é? Vive na periferia. A gente pode dizer que ele é um refugiado? Com certeza, porque ele nasce justamente fora, não é, da sua região, perseguido. Então, ele já nasce numa situação, eu costumo dizer, ele já nasce crucificado.
Ele já nasce em uma situação de periferia, de pobreza. E convive e cresce nessa realidade. Quando ele morre em Jerusalém, na capital, e ressuscita, ele diz, vou para onde? Para Galiléia. Volta para a periferia. Então, quer dizer, quando a gente fala que Jesus está nas vilas e cidades, nas periferias, pregando o evangelho, é isso que a gente está dizendo. É eu ter um olhar voltado para fora de mim, a partir da experiência que eu fiz dentro. O que seria uma periferia hoje? Os papas têm pedido sempre a nós jesuítas, não é? Vocês devem ir a lugares onde outras pessoas não conseguem ir, ou às periferias existenciais. Então, quando a gente fala em periferia, não é só periferias, bairros, né? Mas é periferias existenciais. Tem muita gente, Cristiano e Luiz, longe do seu centro. Uhum. Tem muita gente perdida, desorientada. Então, a gente tem que ir a estas periferias, anunciar o evangelho, dizer, gente, preste atenção, o foco é aqui, é Jesus. Não foge disso. Vamos crescer nisso. Então, nessa realidade periférica do ser, Jesus precisa estar. Agora, é verdade, as periferias geográficas, financeiras, econômicas, onde o pobre continua sendo pobre e cada vez mais pobre, aí Jesus está levando a esperança, levando o apoio, levando a alegria, levando a confiança, sendo presença que consola, como ele fez com os leprosos, com a samaritana, com Zaqueu, com tantos, não é? Com Mateus. Agora, é importante perceber que ele está no meio de nós, ele está ali. Sou eu agora que tenho que perceber. Não é que ele vem, passou hoje e foi embora. Não, ele está. Onde estiver alguém sofrendo, está lá o Cristo. Interessante que, me parece que onde há humildade, quanto mais é humilde, mais a gente consegue sentir essa presença, né? A gente já está com o tempo estouradíssimo aqui, né, Antônio? Mas o assunto está bastante interessante. Tem algumas perguntas aqui dos ouvintes, mas para acelerar. O senhor acha que nós estamos vivendo os últimos tempos? Por quê? Sobretudo no ambiente da internet. Todo mundo dá a sua opinião. Com o advento da internet, veio muitas informações também de escândalos, seja o pastor que está roubando, o padre que está abusando sexualmente de alguma coisa. Enfim, são vários os tipos em todas as religiões. Escândalos e mais escândalos. Isso vai esfriando aquele sentimento das pessoas, né? E isso, inclusive, a Bíblia fala, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Como é que o senhor analisa o cenário que estamos vivendo atualmente do ponto de vista da volta de Cristo, do ponto de vista religioso? As pessoas estão realmente... Esse esfriamento está de fato acontecendo? Não, eu acho que não. Eu penso que hoje a gente vive um efeito que precisa ser estudado ainda, não é? Precisa ser estudado. Eu fiz meu mestrado em Roma. E o tema que eu estudei foi justamente isso, o mercado religioso e essas mudanças. Se você pegar e estudar Charles Taylor, por exemplo, ele vai falar desse esfriamento. Ele vai dizer desse tempo em que as pessoas saíram de uma religião mágica, superficial e, como é que ele chama? De superstição, né? Supersticiosa, para uma razão e uma abertura mais lúcida, talvez, de que não querem mais isso, não quer mais a religião, não pratica mais. Claro, ele fala a partir dos Estados Unidos, da Europa, dos Estados Unidos, talvez, né? Mas quando a gente vai ver, ou da Europa, mas quando a gente vai ver, por exemplo, África, Índia, toda essa questão no mundo oriental, não é? Muçulmano, toda a questão budista, toda a questão cristã, a gente não vê a religião diminuir. Ela só cresce. O que é que diminui? Diminui justamente uma adesão a um tipo de religião em que esconde aquilo que se vive, o Cristo, no caso dos cristãos. Aí, meu irmão, as pessoas, elas fogem desses tipos mesmo, não é? Porque quando eu vivo uma religião personalista, e ainda tem gente que cai nessas armadilhas, não é? Mas é esta religião que diminui. As pessoas estão mais secularizadas, sim. Mas aquelas que se decidem por Jesus estão mais convictas. E a gente não deve se preocupar com quantidade, mas com qualidade. Jesus falava de um pequeno rebanho. Então, se na Europa, por exemplo, o mundo religioso está desmoronando, por outro lado, estão surgindo outros tipos de espiritualidades, inclusive de religiões antigas, que estão voltando. Entendeu? Então, eu estou falando de religião e de espiritualidade de uma forma mais ampla. Agora, a gente não pode medir o Jesus está voltando ou vai voltar simplesmente porque as pessoas estão se afastando. Não, elas estão
de modo geral, estão sendo desumanizadas. Exato. E há um interesse nisso. Um interesse social. Quanto mais desumanizadas, mais consumistas. Ela vai consumir de tudo, Bassan, tudo. Uhum. Então, quanto mais focada, não interessa à sociedade. Então, o papel da religião é religar as pessoas a Deus. Estou falando de religião do modo amplo. Sim. Agora, eu não acredito que isso seja sinal de final de tempo. É final de tempo para mim e para você. Que daqui a pouco a gente morre. Agora, a história, eu acredito que ela tem muito ainda para se realizar e que o mistério de Cristo é muito maior. Pode ser que volte já, mas não por conta da nossa infidelidade, por conta do nosso esfriamento. Porque o que a gente vê, o que eu ando por aí nas comunidades, você vê Vitória, não é? Eu saí daqui em 1996, tínhamos 2 paróquias. Hoje são 7 paróquias. Cada paróquia tem um grupo enorme de comunidades. Então, a fé, ela amadurece, ela vai se estabelecendo, ela vai crescendo, ela vai tendo mais qualidade, porque as pessoas estão mais exigentes. Também tem isso. Uhum. Bom, mais alguma coisa, Luiz? Não, tá tudo bem. Você. Então, vamos nessa, pessoal. Ou amanhã, de 3 horas, não é isso, padre? Isso, 15 horas, lá na livraria Santo Antão. A quem interessa esse livro? Quem o senhor acha que deve ler esse livro? Qualquer pessoa que queira aprofundar a experiência que faz de Jesus Cristo. Então, sou catequista, é um livro excelente para catequista. Sou ministro da palavra, é um livro excelente. Ministro da Eucaristia, qualquer pessoa de fé. Porque ele não é um manual, aprender a fazer, não. É um livro que você reza, lê e já sente o desejo de rezar. Porque ele vai te ajudar a ir no mais profundo, a encontrar essa religião mais pura, mais verdadeira que já nos habita. Já nos habita. É um livro que não levanta bandeiras, prega o Evangelho. Então, é um livro para qualquer pessoa, para o padre, para o catequista, para o ministro, né? Qualquer pessoa pode ler. É uma linguagem pastoral, não é um livro acadêmico, intelectual. É pastoral para o jovem, para o adulto que quiser aprofundar a sua experiência de Deus. Ouvintes aqui, por que muitos hinos nas igrejas e pouca palavra? Será que está no tempo de mudar? Pois é, isso aí já responde um pouco a essa mudança que você falou antes, não é? A liturgia saiu, sim. Não é? Principalmente das muitas igrejas protestantes novas, eles investem pesado na música. Por quê? Porque a música é boa. Mexe com sentimento. Mexe com sentimento. Nós somos uma sociedade extremamente musical. Não estou dizendo que é ruim nem que é bom. Para quem gosta é bom. Agora, de fato, hoje, outro dia eu vi um vídeo muito interessante no YouTube em que o cara fundou uma empresa dizendo assim: traga a sua igreja que a gente reforma a sua igreja. Então, veja, ele quer que você paga para ele vir reformar a sua igreja. A primeira coisa que ele faz, pinta a igreja de preto por dentro. Bota um globo de luz, né? Um jogo de luz. Isso, fica parecendo uma boate. Então, mas o conceito de igreja é aquele para ele. Ele disse assim: se você entrar numa igreja e tem as paredes brancas ou tem outras coisas, vai dispersar. Eu digo, de fato, ele nunca entrou numa igreja católica para entender que é justamente isso que nos catequiza, que já é a Bíblia aberta, que também nos ajuda, a vida dos santos, né, as imagens, as pinturas, os mosaicos, que hoje tem quase 2000 anos. Quer dizer, isso não dispersa, isso cola a gente a Jesus. Mas são conceitos. Não é? Agora, se está certo, se está errado, eu deixo que cada um faça seu julgamento, né? Seu julgamento. Luiz Boaventura, jornalista, professor, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos nos encontrar mais vezes. 2024 teremos muitos debates aí e queremos a sua presença aqui conosco para enriquecer o programa, viu? Sempre à disposição, Bassan. Agradeço o convite de estar aqui hoje e sempre à disposição para voltar sempre que você quiser. Padre, foi um prazer imenso. Vou fazer o máximo para estar amanhã no lançamento do seu livro e gostaria que o senhor ficasse à vontade para convidar as pessoas para falar da Volta à Vitória. Para quem está ouvindo o rádio, é o Padre José Laércio de Lima, vitoriense, atualmente está no Rio de Janeiro, mas que sempre que pode estar aqui em Vitória de Santo Antônio revendo os antonenses. Isso mesmo, pois eu agradeço muito o carinho do Luiz Boaventura, quando entrei em contato com ele, que a gente já se conhece há bom tempo pela internet, né? Exatamente. É a primeira vez que a gente se vê, né? Na segunda. Aí ele já disse logo, não, vamos lá, Cristiano, a gente consegue. Então, ótimo. Então, agradeço muito ao Luiz pela disposição, pela disponibilidade, você também que me acolhe aqui, ao Tony, que está aqui com a gente também na técnica. Veja bem, agradeço aos padres aqui da cidade, ao padre Sérgio, ao padre Josivaldo, ao padre Alberto. Eu só lembro o nome dos 3, os outros eu não lembro. O padre André também, não é? Sim. Pela acolhida. Padre Rafael, lá de Pirituba. Quer dizer, acolhida. Sempre quando eu volto aqui, me sinto muito bem acolhido. Esses dias ainda vou ter missa lá no Livramento, às 9 da manhã no domingo e às 19. Também Nossa Senhora do Carmo,
dia 28, às 19 horas, e o lançamento amanhã, 28, às 15 horas, lá na Livraria Santo Antão. Agradeço de coração e convido vocês a que participem, passem lá. Vai ser simples, só comprar o livro, assinar, né, dar um autógrafo. Justamente, eu digo sempre, escrever é fácil, vender é que é o bicho, porque a gente precisa desse apoio, sabe, dos amigos, para que a gente possa evangelizar, não é? O interesse é esse, evangelizar. Então, eu agradeço de verdade a vocês. Obrigado, padre. Obrigado, Luiz Boaventura. Vamos ao intervalo e eu volto com informações.